Você falou da sua atividade intelectual, mas também uma atividade de analista político. E essa eu acho que você nunca, eu diria que até nunca arrefeceu, porque Não. é um analista atento e envolvido, de Sim, certa sim. maneira, com o percurso. Então, eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação, e essa mesmo para os estudantes, desse processo de redemocratização do Brasil. Como é que você vê o Brasil da redemocratização para cá? Tá. Se você tivesse que falar dos ganhos, tivesse que falar do tema, que é o tema seu muito forte, da institucionalização. De fato, o Brasil mudou muito, não só o Brasil, né? A gente tomou o exemplo do computador, mas isso Claro, trouxe o mundo inteiro, né? É, Eu vou começar pelo lado pessoal, né? Veja, eu tenho um modo de ver política, sabe? Não há nele novidade alguma, mas há muitas pessoas que não veem como eu. A maioria das pessoas com quem eu mantenho contato, em parte na universidade, mas fora da universidade, eu vejo as pessoas frequentemente pensando como se a posição em que nós estamos é a pior possível e temos tudo para melhorar e não melhoramos porque alguém está conspirando, alguma elite conspiradora prejudica o destino do país, ou outras pessoas que são meio românticas. Eu mencionei o romantismo, tem muito romantismo no Brasil, né? Muito bovarismo, eu diria. As pessoas imaginando que política é uma atividade ou é um setor da vida social dispensável, que poderia não existir. Aí o mundo automaticamente se reconciliaria e tudo daria certo se não houvesse os conflitos políticos atrapalhando. E ideias desse tipo. Eu não, eu vejo justamente o contrário. Entende? Eu acho que desde a simples situação de paz civil até o que um país consegue fazer se faz pela política, entende? No sentido rico da palavra, no sentido nobre da palavra. Diferentemente do que as pessoas imaginam, é possível melhorar incrementalmente. Agora, para piorar é fácil. Piorar é muito e é rápido. Entende? Qualquer país está sujeito a isto. Não faltam exemplos. Eu sempre tive esta visão invertida do que as pessoas... Então, isto sempre me levou a escolher um partido, a escolher um lado nas questões. Quando havia assim, Arena e MDB, eu dizia, o meu lado é MDB. Entende? Porque em eleição de condomínio eu faço a mesma coisa. Tem um lado que eu apoio e o outro que eu não apoio. Quando acabou a Arena e MDB, PSDB, entende? O meu lado é o PSDB. Eu sempre escolho o lado que me pareça mais adequado. Então isso me levou o tempo todo a me identificar com um lado e a trabalhar ativamente por esse lado. Né? Você não pode imaginar quantas vezes eu cruzei esse estado de São Paulo sozinho no volante, muitas vezes de madrugada, um temporal louco, porque eu fui falar para meia dúzia de estudantes ou para meia dúzia de sindicalistas de algum lugar, ajudando a formar diretório do PSDB, coisas desse tipo. Centenas de vezes, desde o início. Centenas de vezes. Muitas vezes chegava em casa e dava... Eu sou louco demais de estar fazendo isso. Né? Porque chegava a ser até perigoso, das condições em que você trafegava sozinho, em altas horas da noite e tal. Mas eu não só escolhia como dava um investimento, um esforço pessoal muito grande. Continuo a fazer isso até hoje. Mas aí então você me pergunta sobre a transição. Né? A transição, eu sempre penso, voltando a 74, né? A eleição de 74. Em torno dela, sabe, ela é o pivô de tudo o que eu penso a respeito desse processo. Já vou te explicar por quê. Consequentemente, eu nunca dei um grande peso, né, por mais que eu respeite, eu nunca dei um grande peso analítico a quem fala que a luta armada teve influência nisso, acho que se teve foi para pior, né? Não ajudou em nada a democracia no Brasil. Na época se dizia muito que
a redemocratização era fruto de pressões de baixo, pressões populares. Pressão popular, coisa nenhuma. A pressão popular que houve se exerceu através da eleição, né? Sem desmerecer as greves do ABC, né? Num certo momento foram importantes, mas por si só elas não levariam, elas não sustentariam um processo, sabe, continuado e longo, político, levando finalmente à transição. Você não pode fazer greve o ano inteiro, o tempo todo. E nem uma greve, por importante que ela seja, mobiliza toda a população de um país. Isso não existe. Não é? Então, o canal da transição foi o processo eleitoral. Aí sim eu encontro dois elementos analíticos da maior importância para raciocinar. Primeiro, esta pressão sustentada que levaria, mais cedo ou mais tarde, isso nós fomos mostrando com as pesquisas, mais cedo ou mais tarde levaria a um checkmate no próprio colégio eleitoral, forçando, portanto, os militares a dizer, olha, ou nós abrimos, ou nós fascistizamos isso. Entende? Eles teriam que se ver diante dessa hipótese, né? À medida em que o processo avançava e que a legitimação pela via eleitoral se tornava impossível. Né? Então, esse é um elemento básico de tudo o que eu pensei. O outro elemento básico é que eu nunca comprei a teoria de que o Brasil é um país de uma ideologia só, sendo ela autoritária. Não, o Brasil é, no mínimo, um país anfíbio de filosofia política liberal, com traços autoritários muito fortes também. Mas isso leva a uma dinâmica, como é que eu diria, a uma molécula ideológica muito mais complexa do que as pessoas, em geral, querem admitir. Esta molécula complexa sempre esteve presente na cabeça dos militares raciocinantes, dos que pensam, né? Nem todos naquela época pensavam, havia muito brucutu. Mas um homem como o general Gás, não é que ele tenha valores, sabe assim, idealizados. Não estou dizendo isso. É um homem que raciocina, que sabe que governo nenhum controla uma sociedade em todos os aspectos, que toda sociedade é conflituosa. Quer dizer, os elementos fundamentais da filosofia liberal tinha, entende? A ideia de que você tem que ter instituições, sabe? Se você não tem instituições, você tem uma espécie de peronismo, sabe? Uma espécie de chavismo. Nunca foi a cabeça de homens como Gás ou como Castelo Branco. Não, eles pensavam institucionalmente. O exército é uma instituição, o país tem que ter instituições. País sem instituições é país pretoriano, sabe? Não. Portanto, por mais que eles manipulassem, por mais que eles, em certa medida, até desprezassem os políticos e os partidos, eles sabiam que isso não podia ser destruído. Não é? Tinha que ir tentando, pouco a pouco, aprimorar e trabalhar dentro deste compasso, dentro dessa moldura.